Somente após tratar da nossa ética na sociedade é que Jesus fala da nossa religião. Isso é muito interessante, porque talvez se dependesse de nós, a gente diria, não, Jesus fala direto da religião, primeiro, porque é o mais importante. Não, não é o mais importante. E ele vai falar da religião do capítulo 6, do versículo 1 ao 18. E Jesus aqui é direto. A religião é alguma coisa, e lembrem, Israel era uma nação religiosa, tudo era religião. E ele está falando com os judeus. Mas agora ele diz, a religião é alguma coisa que se pratica em privado. A sua religião é sua. As pessoas não precisam saber, nem devem saber. Religião não é campanha evangelística. Ninguém evangeliza a partir de religião. Religião é você e Deus. Versículo 1. Ele diz, tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça, que são os atos religiosos, diante dos outros para serem vistos por eles. E ele cita o exemplo de jejum, esmolas e oração. Só Jesus deve ver. Há aqui, eu acho, de um modo muito explícito, uma proibição de Jesus para que eu e você falemos a nossa religião. Dá para viver com Deus sem falar da nossa religião? Talvez para muitos de nós não. Mas para Jesus sim, dá. Porque isso não é o centro da nossa vida, nem o centro da nossa fala com as pessoas com quem a gente convive. Por quê? Porque quando a gente deixa de viver eticamente na sociedade, de conviver eticamente com as pessoas, as nossas relações, sabe o que sobra? Sabe o que sobra? Falar de religião. Discutir religião. Criticar a religião dos outros. Isso já é um atestado de falência. De falência. Então, se você fala da sua religião, eu acho que esse texto está te dizendo, pare. Pare de falar. Pare de falar da sua oração, pare de falar das contribuições que você dá, pare de falar dos cultos da sua igreja, pare. Porque isso não significa ser sal da terra e nem significa ser luz do mundo. Por fim, o cristianismo para valer, olha para o bolso. Olha para o bolso. E Jesus toca numa questão seríssima aqui, que ele deixa para o final. As pessoas de fora que convivem com a gente olham muito o tipo de vida que a gente tem quando se trata de dinheiro. Vocês sabem disso. Nós somos como as pessoas da sociedade, a gente é regido por questões financeiras como elas, em questões básicas sim, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, enfim. Mas a grande maior parte das coisas, não. A gente tem uma postura ética diferente, porque a Escritura ensina diferente. E Jesus aqui é muito radical, ele coloca oposições. Ele coloca oposições muito concretas quando ele nos fala. Não junte dinheiro na terra. Não junte dinheiro na terra. Isso que não é uma metáfora, isso que não é uma brincadeira, isso que não é uma historinha. É um mandamento para mim e para você. Não junte dinheiro na terra, mas junte dinheiro no céu. Então ele faz um contraste, ele fala uma coisa concreta, aí sim ele fala uma coisa metafórica, porque no céu não dá para ter tesouro. Mas obviamente ele está dizendo, onde você está investindo o seu tempo? Onde você está investindo sua vida? Quem é seu Deus? O Pai do Senhor Jesus Cristo ou o dinheiro? Ah, é Deus, claro. Está bem. Mas se o seu trabalho, o seu chefe, a sua empresa te mandar mudar de cidade para uma outra empresa, para uma outra unidade em outro lugar, e você souber que isso vai trazer problema para a sua vida familiar, problema para a sua vida, uma série de coisas, se você vai dizer não para o seu chefe, vai dizer sim, mesmo sacrificando sua família, você vai dizer sim, acho. Quem é o dono da sua vida? Quem é o dono da nossa vida? Ah, mas se eu não for, eu vou ser demitido. Sim, acho que sim. Ah, mas como é que eu vou sustentar minha família? Acho que você tem um Deus, você tem uma comunidade. Porque é nessa hora que as coisas se tornam concretas. É nessa hora que a coisa se torna real. Não junte tesouro na terra, junte tesouro no céu. Não deixe o dinheiro ser o dono, aquele que orienta as suas decisões, mas Deus que seja. É uma linguagem muito direta. A gente não tem como a gente criar história aqui.
Isso volta àquela questão, então eu não posso ser alguém que tem um certo capital, um certo dinheiro, não posso, enfim, né, me tornar alguém rico? Sim, claro, pode. Agora, a ética da Escritura toda diz que sim, desde que isso seja consequência da sua vida com Deus. Se você vai ter bens e patrimônio como consequência da sua fidelidade a Deus, isso é uma bênção. Mas se, no final do dia, você deita, à noite, você deita e você tem, às vezes, crises de consciência da sua relação com Deus, pela forma que você conseguiu dinheiro, pela forma como você demitiu um funcionário, etc., então você sabe que tem coisa errada aí. Então, não posso ter dinheiro? Pode, claro que pode. Desde que você tenha um compromisso de que muito do seu dinheiro, seja usado para socorrer os outros. E claro, desde que na base você tenha a noção de que o dinheiro não é seu. Então, se vem muito, a noção, me parece cristã, deve sair muito. Porque por aí passa o padrão de vida que você se impõe. Então, qual é o estilo de vida que eu tenho? Qual é o estilo de vida que eu, como cristão, deveria ter? Eu não tenho crise de trocar de carro todo ano, quando tem gente que vive andando de ônibus, irmão meu na minha comunidade, talvez, ou que não tem condição de ter uma roupa adequada, ou de ter moradia. Ah, você está sendo radical? Claro que eu estou sendo radical, porque a Escritura é radical, Jesus é muito radical nisso. O dinheiro é bênção ou maldição? Não sei, olhe para a sua vida. Se você tem dinheiro, o dinheiro te fez melhor? E não é questão do dinheiro te fazer melhor, mas o dinheiro é um canal para que você seja melhor, possa fazer mais coisas ou não? Se você tiver coragem, pergunte para os outros. É claro que essa é uma situação dificílima, e por isso que Jesus fala no capítulo 6, versículo 25, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo, mais importante do que a roupa. E Jesus está falando para a gente aqui que não tem CLT, nem seguro-desemprego. Eram agricultores. Que se não chovesse, não colhia, não tinha dinheiro, não tinha comida. Ele só falando para esse tipo de gente, que tinha muito menos garantias do que nós. De qualquer maneira, essa fala dele é para mim e para você. Será que a gente confia mesmo em Deus para fazer o certo? Porque essa é a grande questão que esse texto traz para nós. Encerrando, entram duas questões muitíssimo importantes que Jesus coloca aqui. Capítulo 7. Depois de tanta coisa que ele fala importante, ele fala duas coisas fundamentais, meio como dicas para nós, para chamar nossa atenção. Capítulo 7, versículo 1. Não julguem, para não serem julgados. Por quê? Porque Jesus falou tanta coisa que a gente pode dizer assim, nossa, isso aqui eu vivo, aquele outro não. Nossa, isso aqui é verdade, mas aquele lá não dá tanta importância. E a gente começa, não é? Ou então, as pessoas de fora da sociedade, nossa, eles não são cristãos como eu, olha que coisa errada, olha. Não julgue. Não julgue para não ser julgado. Vigie seu coração. E o que ele propõe no lugar do julgamento? Olha o texto seguinte, versículo 7. Oração. Então a gente tem duas opções. Julgarmos e nos tornarmos pessoas que se acham juízes de todo mundo e ficar julgando o tempo todo. A hora que a gente se perceber julgando, a gente parar e falar, não, eu vou parar de julgar. Eu vou orar. E a gente entende muito errado esse texto. Peçam e será dado a vocês. A gente acha assim, posso pedir tudo. Não, isso está no contexto do Sermão do Monte. O que é para ser pedido? Aquilo que eu não consigo viver. Eu não consigo ser bondoso, ore por isso. Eu não consigo perdoar, ore por isso. Eu sou apegado demais ao dinheiro, ore por isso. Eu tenho impureza sexual no meu coração, ore por isso. Por isso que a oração é a última coisa. Porque ela que nos conecta com Deus às nossas necessidades. Eu estou frio, ore por isso. Eu não sinto amor pelas pessoas, ore por isso.